A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite para vocês. Aqui é o presbítero Luiz Araújo e nós hoje vamos compartilhar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que nesse trimestre nós estamos estudando o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Eu tenho certeza que será uma lição que vai abençoar muito a sua vida. Já aproveito para pedir para você pegar sua Bíblia, o seu papel, a sua caneta, fazer as suas anotações, porque o intuito dessa pré-aula é dar subsídio a vocês para que possa então compartilhar com seus alunos na escola bíblica. Amém? A lição de hoje é a lição de número 3, que é a chamada profética de Samuel. Então já gostaria de imediato entrarmos nessa lição, para que você tenha então condições aí de anotar fazer as suas observações e registrar o seu subsídio, ok? O textual da lição número 3, que é a chamada profética de Samuel, diz assim, 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. A verdade prática diz assim: a verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. A leitura bíblica em classe ela se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo do 1 ao 10. Mas antes disso, eu gostaria de mencionar com vocês o objetivo geral da nossa lição, que é de conscientizar que Deus levanta profetas para a sua igreja. Amém? Então apanhe a sua revista ou a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura bíblica em classe no livro de 1 Samuel, capítulo 3, do 1 ao 10. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, eu não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não se tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tomou a chamar Samuel a 3ª vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel, vai-te, deitar-te, e há de ser que se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Então veio o Senhor e esteve e chamou com ele como de outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Meus irmãos, o objetivo dessa lição é nós termos um panorama a respeito do chamado profético de Samuel. A introdução e já o tópico 1, ele vai nos ensinar sobre a definição de profeta em Israel. É importante entender que o ministério profético, basicamente, ele é percebido e é entendido na palavra de Deus a partir de Samuel. Existem menções da palavra profeta antes de Samuel, porém, o ministério profético manifesto nós percebemos a partir da história e a partir da vida de Samuel. O tópico 1, ele vai falar no seu subtópico a menção do profeta no livro, a definição de profeta no subtópico 2 e no subtópico 3, Samuel e os demais profetas. Em resumo do tópico 1, é importante entender que o profeta, naquela circunstância e naquela ocasião,
da passagem do livro de Samuel, ele era um porta-voz do Senhor, um porta-voz de Deus. Olha que responsabilidade muito grande imposta ou imputada neste ministério. E isto é relatado aqui nas primeiras linhas do nosso tópico 1 ou subtópico 1, que diz assim, olha, a primeira menção feita a um profeta no livro está registrada em 1 Samuel 2, do 27 ao 36. Aqui vemos que o profeta era caracterizado como um homem de Deus, título que lhe trazia grande responsabilidade. Olha que importante, olha que bacana isso daqui. Aqui já começa a ser traçado um perfil do profeta ou daquele que tinha a responsabilidade de profeta e de ser um porta-voz de Deus. É muito interessante quando nós pensamos em porta-voz. Você, certamente, se você acompanha as notícias, você sabe que alguns meses atrás o presidente da República ele esteve internado por conta de uma cirurgia e quem falava em nome do presidente nas entrevistas era o seu porta-voz, ou seja, ele tinha a responsabilidade de comunicar as intenções, o que estava se passando, os próximos passos, diretamente do conhecimento ou da boca do presidente da República. Esse é o papel do porta-voz, ser um representante ou ter a responsabilidade de ser a voz da autoridade perante a sociedade. Então olha que importante responsabilidade era imputada ao ministério profético e aqui especificamente ao profeta Samuel, que tinha essa responsabilidade de ser um porta-voz do Senhor. Então o tópico 1, ele basicamente ele é sintetizado nesta tônica, nesse sentido. Do papel do ministério profético naquela circunstância e naquele contexto. Ok? O tópico 2 ele vai falar do desenvolvimento do ministério de Samuel, também dividido em 3 subtópicos, que é o crescimento profético de Samuel, a formação profética de Samuel e a disciplina de Samuel. Eu quero destacar aqui rapidamente, para te entregar um pouco de subsídio, 3 palavras importantes que montam aqui definitivamente um perfil daquele que exerce o ministério profético ou que tem o dom de profecia. Olha que interessante, no subtópico 1, que é o crescimento profético de Samuel, as primeiras linhas diz assim: seus filhos do sacerdote Eli praticavam pecados abomináveis, o jovem Samuel crescia com integridade diante de Deus. Aqui já é destacado uma primeira característica do perfil daquele que exercia o ministério profético, aqui mais especificamente do profeta Samuel. Integridade. Integridade é algo que é manifesto. E eu registrei aqui uma anotação, eu gostaria que você anotasse isso aí. Olha que interessante. O íntegro se mantém fiel aos seus princípios, mesmo estando em um ambiente desfavorável. Note isso. O íntegro se mantém fiel aos seus princípios, mesmo estando em ambiente desfavorável. Samuel, naquela circunstância, ele estava num ambiente desfavorável, porque ele já estava habitando numa casa desestruturada. Mas Samuel foi íntegro aos seus princípios, Samuel foi íntegro aos ensinamentos que estavam sendo passados, e a situação do lar de Eli não foi capaz de manchar a integridade de Samuel. Portanto, integridade é um ponto fundamental para aquele que exerce ministério profético ou aquele que tem o dom de profecia. No subtópico 2, a formação profética de Samuel. Olha as primeiras linhas. Samuel aprendeu com Eli. Irmãos, todo mundo tem fase ou passa por uma fase de preparação. Não há como pularmos essa fase da nossa vida, a fase da preparação. E na fase da preparação, nós precisamos estar disponíveis a aprender. Aquele que acha que já aprendeu tudo, ou aquele que acha que pelo seu dom já tem o conhecimento suficiente para não se sentar e aprender, meus irmãos, eles com certeza não é uma pessoa apta a exercer
um dom profético ou um ministério profético. Aquele que tem esse dom imputado a si ou favorecido a si é uma pessoa que é apta a aprender, é uma pessoa que é apta a adquirir conhecimento para que então possa aplicar esse conhecimento. E quando nós vemos na vida de Samuel, ele foi um homem, um jovem que estava apto a aprender. Essa foi uma característica e isto foi um papel, uma característica importante no ministério de Samuel, montando então esse perfil para o ministério profético. Nós temos aqui no subtópico 3 uma outra característica do perfil daquele que exerce o ministério profético ou tem o dom de profecia, que está aqui bem presente na vida de Samuel, que é a disciplina. Ainda jovem, Samuel já se mostrava disciplinado. Disciplina é uma palavra muito interessante, porque ela também tem uma origem discípulo. E disciplina é a capacidade que a pessoa tem de se auto-ensinar. E essa é uma habilidade, uma capacidade que poucos manifestam ou pouco exercem. Isso é um hábito, isso precisa ser uma prática, precisa ser praticado. Pessoa que é disciplinada é a pessoa que pratica a autodisciplina ou autoensinamento. E Samuel ele possuía essa característica de se permitir em autoensinar e avaliar aquilo que a ele estava sendo ministrado quando na fase de preparação, até então que ele começasse a exercer o seu dom ou o seu ministério profético. Portanto, junto com o tópico 1, é importante nós termos bem claro o perfil daquele que é profeta ou aquele que exerce o ministério profético ou o dom de profecia. Lá no tópico 1 você percebe que uma das características da personalidade ou do perfil do profeta é pessoa responsável. Depois nós vemos que é uma pessoa íntegra, uma pessoa apta a aprender ou que entende a fase da preparação, e depois uma pessoa disciplinada. Meus irmãos, eu entendo, e olhando para as circunstâncias, e olhando até agora para a conclusão aqui do tópico 3, que o apóstolo Paulo ele nos orienta e nos ensina que nós devemos julgar as profecias, e para julgarmos nós precisamos entender como julgar. Na verdade, não é dado a nós esse cargo ou de julgar uma profecia sem que a gente tenha uma base. Na verdade, para que a gente julgue alguma coisa, a gente precisa ter um parâmetro, isso é importante. E sem dúvida nenhuma, uma profecia, um ato profético ou ministério profético, ele pode ser julgado em parâmetro com a palavra de Deus quando a pessoa é colocada diante desse perfil a qual Deus mesmo deixa claro em sua palavra e deixa claro na vida de Samuel. Pessoa responsável, pessoa íntegra, apta a ensinar, disciplinada. Dificilmente eu entendo que o Espírito Santo manifestaria ou distribuiria dom de profecia ou ministério profético para pessoas que não estão aptas a aprender, pessoas que não têm integridade ou responsabilidade, ou uma pessoa que é indisciplinada. Então, essa é uma maneira hoje, contextualizando toda esta questão de se hoje Deus ainda levanta profetas, se ainda existe ministério profético, ou sobre os dons e profecias na igreja, essa é uma maneira de nós que ouvimos, ou que somos ministrados, ou que exercemos um dom de profecia ou ministério profético, de nos encaixarmos dentro desses padrões, ou desse padrão, ou desse perfil que a própria palavra de Deus monta. E o tópico 3 vai falar do ministério profético na atualidade. E aqui, meus irmãos, novamente o tópico ele é separado em 3 subtópicos: o dom da profecia, o ministério de profeta no Novo Testamento e aonde estão os profetas. A síntese desse tópico, eu sei que os irmãos eles vão abordar isso com bastante cuidado, bastante detalhe com os seus ministrados, com os seus alunos,
Mas é importante nós entendermos também, meus irmãos, dentro dessa linha do ministério profético, na atualidade, no nosso tempo, e de entendermos se existe ou não, ou se há ainda ou não, ou se Deus manifesta pelo seu Espírito ainda no nosso tempo o dom de profecia ou ministério profético. Nós precisamos entender alguns basilares. É isso que eu quero aqui, dentro do contexto da atualidade, abordar com vocês. Primeiro, nós já falamos a respeito do perfil. Eu entendo assim, à luz da palavra de Deus, que uma pessoa não tem condições de exercer o ministério profético ou ser usada em profecia se ela não se enquadrar dentro desse perfil que o próprio Deus estabeleceu em sua palavra e que a gente vê tão presente na vida de Samuel. Outra coisa interessante também, meus irmãos, é de que aquele que profetiza ou aquele que exerce o ministério profético, ele precisa entender que a palavra é de Deus. A palavra sempre é de Deus. Olha que interessante um texto de Isaías 55:11 que diz que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Jeremias capítulo 1, versículo 12, são textos que não estão na lição, você anote como subsídio. Jeremias 1 e 12 diz assim, que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Ou seja, qual é a forma de nós julgarmos se uma profecia é de Deus ou não é? Não existe outra forma a não ser esperar pelo seu cumprimento. Não existe outra forma. Porque a palavra, como eu já coloquei para vocês, a palavra sempre é de Deus. E se a palavra que foi direcionada, a palavra que foi profetizada, ela é de Deus, ela não volta vazia. Se a palavra que foi profetizada, ou se aquilo que foi ministrado como profético é de Deus, Deus vela pela sua palavra para cumprir. Basicamente, para encerrarmos e concluirmos, nós entendemos na palavra de Deus que existe o dom de profecia, isso está claro e manifesto lá em 1 Coríntios capítulo 12, que é diferente do ministério profético. O ministério profético, ele é um dom que se manifesta ao longo da vida da pessoa e ele abrange diversas áreas da sociedade. Aquele que exerce o ministério profético não teria coragem, por exemplo, de manifestar uma palavra até mesmo para os nossos governantes, confrontar as situações de pecado dentro das nossas igrejas, isso considerando o âmbito nacional até mundial. Aquele que exerce o ministério profético não está preocupado com a opinião alheia, ele tem ciência e tem noção de que ele está entregando a palavra de Deus. O dom de profecia, ele basicamente é pontual e o Senhor ou o Espírito Santo, ele distribui a sua igreja conforme lhe apraz, segundo é o ensinamento do apóstolo Paulo, a igreja também de Coríntios. Então, eu creio, meus irmãos, que Deus está hoje, o Espírito Santo está em busca de pessoas íntegras, de pessoas responsáveis, de pessoas aptas a aprender e de pessoas disciplinadas e de pessoas que tenham a noção de que estão manifestando a palavra de Deus, para que hoje, no nosso dia, possa manifestar esse dom de profecia, que como lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, nós mencionamos aqui, como para que eu encerre essa ministração. Olha que interessante, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Olha que interessante. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. É interesse total de Deus encorajar, consolar os homens e edificar os homens. O Espírito Santo do Senhor, ele anseia por manifestar isso na igreja e ele quer fazer isso através da minha vida e através da sua vida. Então que nós nos coloquemos hoje à disposição do Espírito Santo para que ele encontre em nós as características e o perfil necessário para exercer esse ministério tão importante na igreja do Senhor. Amém, meus queridos? Então eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula, anotado os subsídios, os textos que aqui foram citados. Registre isso, assista novamente, para que você então possa ter condições aí de compartilhar com os seus alunos na Escola Bíblica Dominical. Um forte abraço para vocês, a paz do Senhor e fiquem com Deus.